Vamos agora para a quarta parte, que será o empirismo radical. A concepção é de que crenças a priori não existem. Isso foi defendido por filósofos como Stuart Mill, Peirce, Quine e Harman. E Quine chega a rejeitar qualquer espécie de necessidade, ou pelo menos necessidades no sentido forte do termo. Ele começa expondo a posição de Mill. Mill é um empirista radical, toda justificação seria indutiva. Crenças matemáticas e lógicas também são justificadas indutivamente. Pode ser que 2 e 2 não seja 4. Nós tiramos do nosso mundo que 2 e 2 são 4 para Mill. Aqui há questões que não importa considerar. A própria dedução é indutiva. Merritt escreve sobre Mill. Por exemplo, se eu tiver todos os homens são mortais, Peyton é homem, logo Peyton é mortal. Peyton é esse conhecido general americano. Para Mill, nós teríamos, ao invés, induções como essa aqui. Na verdade, certos indivíduos têm certos atributos. Peyton relembra esses atributos. Logo, provavelmente ele tem esses atributos, que são os atributos de ser mortal. Isso é um raciocínio indutivo, porque o fato de relembrar ter os atributos não significa que ele os tenha. E pode estar errado. Ora, mas agora, eu não sei como analisar isso aí de modo a mostrar que Stuart Mill está errado presentemente, mas eu posso postar que ele está errado. Não é uma ideia que tenha vingado. Agora, Peirce e Harman, Peirce dá prioridade à abdução, que é chamada inferência para melhor explicação, assim como Harman, que escreveu sobre isso. Inferência da melhor explicação é quando é uma espécie de indução na qual você, para explicar certos fatos, você tem várias explicações, mas tem uma que é a mais plausível. Por exemplo, você vê pés sob uma cortina e a melhor explicação que você tem é que há uma pessoa atrás da cortina. E não que aqueles pés são de plástico ou de cera ou coisa assim que foram colocados para te enganar. E a abdução, inferência da melhor explicação é muito utilizada. Quine fala que nós temos uma teia de crenças e o que está no centro da teia tem mais consequências, sendo, portanto, mais difícil de ser alterado. Por exemplo, leis lógicas, o nosso sistema conceitual, essa teia de crenças, você tem no centro leis lógicas, o princípio da não contradição, depois tem regras da aritmética, somar, 2 e 2 são 4, depois você vai ter, afastando-se do centro, digamos, leis físicas, como a lei da gravitação, e você vai ter conhecimentos gerais sobre mais abstratos sobre o mundo empírico, e no final, né, da T, muito fora, você vai ter observações, sensações, percepções, como é de que eu estou vendo essa tela de computador agora. Então, esse seria o nosso sistema, o sistema de crenças. A outra metáfora de Quine, famosa, ele tinha imaginação para isso,
é da bola de metal eletricamente carregada. Mais ou menos como está aqui. Imagine que ela seja como uma cebola, com camadas. E ao invés de ter, pensem na bola de metal eletricamente carregada, havendo regiões de carga positiva, crenças verdadeiras, e de carga negativa, crenças falsas. Nas camadas mais externas, as cargas, quer dizer, da percepção, podem ser mudadas sem que isso afete as cargas das regiões mais internas. Isso corresponde às crenças perceptuais, digamos. Já nas camadas mais internas, por exemplo, aí nós temos as leis das físicas. Aqui, uma alteração das cargas demanda alterações nas cargas das regiões mais internas, ou daquilo que está de lá para a superfície. Bom, e nós chegamos, por fim, às camadas mais centrais de crenças, digamos, sobre a aritmética ou lógica, que para mudarem a sua carga elétrica, demandam alterações em toda a esfera. Exemplo, lei da não contradição. Se você tivesse num mundo no qual 2 mais 2 fosse 5, que a aritmética não funcionasse, então toda a nossa física, química, o nosso conhecimento teria que ser revisado, porque essas leis não funcionariam mais. As leis da física, por exemplo, lei da gravitação. Então, Quine diz: quando nós mudamos nossas crenças, nós o fazemos segundo dois princípios. Conservativismo, preferimos nos livrar das crenças menos entrincheiradas, menos centrais, e os princípios de consistência, quando nós podemos integrar mais as crenças na teia, ou na bola. Quine apela à ideia de Durkheim de que o enunciado não pode ser testado em isolamento, mas através de grandes grupos de proposições. Na tese básica de Quine, eu tiro aqui uma frase de Bonjour, do texto de 2010. Ele resume o holismo de Quine. Trata-se da tese holística de que só a totalidade da ciência pode ser confrontada com a experiência. Disso, ele conclui que qualquer crença de toda a teia de crenças, incluindo as supostamente justificadas a priori, podem ser abandonadas de modo a acomodar experiência recalcitrante. Então, segundo o holismo, você tem esse sistema de crenças, mas você pode. Nenhuma crença está a salvo de ser modificada ou abandonada para manter a coerência do sistema de crenças. Isso aí dá lugar a um argumento. Contra o a priori, Quine tem o chamado argumento mestre, o Master Argument, que pode ser resumido por Marys dessa forma. Primeiro, digamos que eu tenha a crença S a priori. Pode ser, digamos, o princípio do terceiro excluído, 2 e 2 são 4. Uma crença a priori é definida como a que não pode ser falsificada pela experiência. Então, aqui estão duas premissas. Ele entende crença a priori no sentido duro, de que não pode ser falsificado pela experiência. Porque você tem intuição daquela verdade necessária a priori. Agora, terceira proposição: a crença é usada com outras crenças para produzir hipóteses empíricas. Você tem um conjunto de crenças que será conjuntamente falseado ou verificado pelo conjunto de experiências no holismo. Agora, 4. As hipóteses empíricas podem ser demonstradas falsas. Nenhum problema. 5. Nós somos livres para rejeitar qualquer proposição, qualquer crença
pertencente ao sistema de crenças. Nós somos livres para rejeitar S, de modo a acomodar predições falsas, de modo a refazer o sistema. Nós podemos rejeitar, digamos, o princípio do terceiro excluído, ou que 2 e 2 são 4, ou que a soma dos ângulos do triângulo é 180 graus. Ora, mas isso aqui contradiz 1 e 2. Contradiz 2, que a crença a priori ela não pode ser falsificada pela experiência. O que é próprio da crença a priori não ser falsificado pela experiência. Esse definido aí está fora de lugar. E também que a crença S é a priori. Ela não é a priori porque ela não é falsificada pela experiência, o que poderia ser melhor arrumado. Mas é uma maneira de mostrar que tudo pode ser falseado, inclusive pretensas crenças a priori. Portanto, elas, segundo Quine, não existem. Porque ele entende que a crença a priori não pode ser falseada. É alguma coisa eternamente verdadeira, necessariamente verdadeira. Assim se racionalistas entenderam as crenças a priori. Bom, Marys tem um contra-argumento aqui, que há muitas dúvidas sobre esse argumento, e Marys sugere uma forma invertida do argumento mestre, baseando-se na teoria de Lakatos dos programas de pesquisa em filosofia da ciência. Para Lakatos, não sei como se pronuncia, um programa possui um cerne de teorias, que eles são essenciais, e um cinturão protetor de teorias auxiliares. E quando você critica ou você altera alguma coisa, você altera o cinturão protetor, mas não o cerne do programa, que continua funcionando. Se você é forçado a alterar alguma coisa devido a predições que não dão certo. Ora, para Lakatos, o cerne, no entanto, é a priori relativamente ao programa de teorias. Ele é mantido, é protegido até o momento em que o volume de erros seja tão grande que você decida adotar um outro cerne de teorias, mas aí você é outra coisa. Então, há muitas teorias T para as quais o seguinte argumento se mantém: para todas as evidências empíricas, e há hipóteses auxiliares que permitem a T predizer que E irá acontecer. 2. Há programas de pesquisa que cientistas poderiam criar em que T constitui uma teoria cerne. Portanto, nesses programas, T é a priori, ou seja, é imune à falsificação. Você tenta defendê-lo enquanto puder, modificando o cinturão protetor. Isso serve como uma forma invertida do argumento mestre, pensa Marys. Isso mostra que muitas teorias podem ser consideradas a priori no sentido de que elas são empiricamente não derrotáveis. Podemos defendê-las desconsiderando evidências empíricas contra elas. E Lakatos defendia também que quando um programa de pesquisa continua sempre mudando as suas teorias auxiliares para proteger o cerne teórico, ele é um programa degenerativo, que arrisca-se a ser substituído por um novo programa. E o autor considera o caso de pessoas que acreditam em teorias da conspiração, encontram sempre um meio de defender. O programa delas é absolutista. Por exemplo, o homem nunca pisou na Lua, e as testemunhas que discordam que foram assassinadas, ou qualquer coisa assim. Esse contra-argumento não é muito convincente, porque a teoria cerne pode, em princípio, ser falseada, e porque esse conceito de a priori com relação a leis científicas diz respeito a generalizações empíricas, que é o que as leis científicas são. Isso significa que elas
não são a priori, esse a priori de Lakatos não é o a priori no sentido da palavra que nos importa. Então, o contra-argumento parece que não funciona contra Quine. Epistemologia naturalizada. Quine também defendeu uma naturalização da epistemologia, ou seja, nós devemos abandonar o ambicioso programa da epistemologia tradicional que tenta resolver problemas como o da realidade do mundo externo, pois se tentarmos isso, iremos perder, nós não iremos conseguir. Isso é resumido num dos famosos slogans de Quine, que escrevia muitíssimo bem, The human predicament is the human predicament. Traduzindo, a dificuldade humeana é a dificuldade humana. Quer dizer, Hume lançou um famoso argumento da impossibilidade de nós justificarmos a indução, e ninguém conseguiu rebater Hume de forma convincente até hoje. E ele acha que essa dificuldade humeana é uma dificuldade do intelecto humano. Nós não somos capazes de resolver certos problemas, melhor abandoná-los de uma vez. Então ele sugere, ao invés disso, a epistemologia naturalizada, que não se preocupa em resolver problemas quase impossíveis de serem resolvidos, como parece ser o problema humeano, da indução, ou o problema da percepção, legados pela filosofia tradicional, e apela ao método científico e reduz as questões cientificamente solucionáveis. O que justifica o método científico não deve ser, diz Marys corretamente, o apelo à indução-dedução, ou princípios lógicos. Se você apelar à indução-dedução, você vai cair na necessidade de recorrer ao a priori, outra vez. Então parece que isso é circular. Bom, mas podemos aceitar. O que vale no final é o apelo à ciência como instituição. Esse é o ponto último chegado por filósofos como Quine. Nós apelamos à ciência como instituição. E Quine achava, inclusive, que não há fronteira entre ciência e filosofia. É como, digamos, a fronteira entre o estado do Rio Grande do Norte e o estado da Paraíba. Foi uma invenção que fizeram, segundo Quine, mas é uma coisa estipulada, estabelecido. Por acaso, para ele, filosofia e ciência, no final das contas, o esforço objetivo é o mesmo. E a epistemologia não deve ser normativa, dizer o que deve ser conhecimento, o que deve ser crença. Vamos esquecer desses problemas cabeludos da epistemologia, vamos tratar de coisas mais coisas descritivas, que possam ser acessíveis pela nossa psicologia, por exemplo, Piaget, epistemologia genética. Críticos consideram essa posição de Quine cientificista, positivista, reducionista. Com respeito aos grandes problemas da filosofia, é uma forma de escapismo, de se também reduzir a filosofia ao que ela não é. Ela não é ciência, porque filosofia é aquilo que nós não sabemos, enquanto que ciência é aquilo que nós sabemos, como disse Russell. Terminou.